Hum. Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui é o Sargento Pedro Fagundes, aluno do CAP, curso de aperfeiçoamento de praça 2025, da PMRO. Hoje, senhoras e senhores, iremos tratar um assunto bastante importante para a nossa instituição, né? Tanto para o policial que está nas ruas, logado com seu PMRO Mobile, quanto para o policial militar que se encontra na função de despachador, né? Que é aquele policial que se encontra em uma central de operações ou uma CIOP, em que ele muitas das vezes gera uma ocorrência, e ao gerar essa ocorrência, muitas das vezes, por algum motivo esporádico, ele mesmo tem que fazer o encerramento dessas ocorrências, né? Mas há, em alguns outros casos, em que essas ocorrências são encerradas pela guarnição que compareceu ao local do fato e que atendeu a ocorrência e que posteriormente irá fazer o encerramento da ocorrência. Porém, existem algumas outras em que o despachador irá fazer o encerramento da ocorrência de uma central, em uma central de operações. Vamos ver algum deles e vamos falar alguns conceitos sobre eles. A gente vai aqui, a gente está aberto à página do treinamento, né? Do CISEG, né? Que é a página onde a gente vai gerar as ocorrências. A gente vai lá em acompanhar ocorrências agora. Vamos escolher uma ocorrência aqui esporádica, qualquer uma que tiver, para a gente poder ir lá na página de encerramento, né? Onde iremos citar item por item e vamos aprender item por item. O que que quer dizer cada um deles? Vamos trazer ele para cá para ficar melhor compreensível para todos nós, né? Então, o primeiro conceito aqui do nosso licenciamento de ocorrência é o relato de ocorrência, né? O relato de ocorrência nada mais é do que a situação em que a guarnição de serviço, ela vai ao local, ela atende uma situação em que muitas das vezes não é uma situação de crime, né? Vamos estar como exemplo aí uma ocorrência de acidente de trânsito, em que a guarnição se desloca ao local, faz o atendimento daquela ocorrência, não foi constatado nenhum objeto criminal, nenhuma situação criminal, né? Nenhuma, como, por exemplo, embriaguez na direção, qualquer outra situação, mas que a guarnição de serviço no local, ela é obrigada, né? Ela tem que fazer o registro da ocorrência, até porque a vítima, ela necessita de uma cópia, né? A cópia da ocorrência para alguma situação futura, né? Até mesmo da entrada em um seguro DPVAT, alguma situação assim. Pessoal, termo circunstanciado de ocorrência. O termo circunstanciado de ocorrência é aquela situação em que a guarnição chega no local do fato, atende à ocorrência, né? E no momento do atendimento é constatado que é um crime de menor potencial ofensivo, ou seja, é aquela ocorrência em que a pena máxima não ultrapassa os 2 anos, né? Ou seja, o policial ele não vai encaminhar a vítima e o agente para a delegacia. Ou seja, quando a gente fala em vítima e agente para a delegacia, ou seja, uma situação de flagrante delito, uma situação pode ser uma ameaça, uma lesão corporal leve, em que a guarnição propõe para a vítima, o agente, propõe à vítima o desejo de representação e para o agente o termo de compromisso de comparecimento. Ou seja, ali mesmo a guarnição realizará o encerramento da ocorrência, deixando ambos intimados a comparecerem na justiça posteriormente, seja, para que ambos respondam pelo crime que cometeu no juizado especial. O próximo aqui, a gente pode citar comunicação de ocorrência policial, né? É aquela, toda vez que o policial chegar no local do crime, em que essa situação não seja mais uma situação de flagrante delito. Ou seja, ocorreu o crime,
porém o suposto agente, ele não se encontra no local, né? Ele já, muitas das vezes a ocorrência já passou, já aconteceu em outro momento, né? Vamos citar como exemplo o furto. Desculpa. O furto é uma situação em que muitas vezes a pessoa sai para trabalhar de manhã cedo, chega em casa à noite, e quando chega em casa percebe em que houve o furto, né? Então, ela aciona a guarnição policial, a guarnição comparece no local, registra, né, a ocorrência policial, porém, não é situação de flagrante delito, ok? A gente parte agora para o próximo, que é prisão, apreensão, ou seja, né, a guarnição de serviço, ela comparece ao local do fato, né, ambos, houve a constatação em que haja a identificação da pessoa em flagrante delito, né? A situação dessa pode ser um roubo, né? A guarnição, com agilidade, comparece ao local do fato e encontra, né, o referido agente no local do fato, né? Outra situação também que pode ocasionar prisão e apreensão é relacionado ao cumprimento de mandado de prisão, né? Em que é selecionado a opção de encerramento, prisão, apreensão, ou seja, a gente encaminhou o cidadão para uma delegacia de polícia. Prisão para o cidadão maior de 18 anos e apreensão, a gente está falando de menor de idade. A próxima é uma averiguação policial sem alteração, ou seja, né, é aquela situação em que o cidadão liga para uma central de operações, né? Ela informa um fato, uma pessoa suspeita, por exemplo, alguma coisa, em frente a um supermercado, a um bar, a uma igreja, e a guarnição comparece no local, realiza a abordagem do cidadão, qualifica o cidadão, busca informações, a respeito de antecedentes criminais e outras situações, porém, ela não encontra, né? Ela não tem nenhuma situação criminal, né? A pessoa está limpa, né? Está em dias com a lei, ou seja, né? Ela, aí, nesse caso, a guarnição apenas registra uma ocorrência de averiguação policial sem alteração, ou seja, não teve nenhuma alteração. A próxima, providências administrativas de trânsito adotadas. Essas providências, elas nada mais são do que atendida uma ocorrência, né, de trânsito, a guarnição comparece ao local e verifica que não há nenhum crime ali constando, né, apenas o quê? Apenas vão ser adotadas providências de trânsito, né, às vezes uma auto-infração, alguma outra situação em que a gente faz o registro, porém, não é necessário coisas a mais. Próximo, resolvido no local, né? É aquela situação em que o policial, a guarnição de serviço, comparece ao local do fato, a guarnição intermedia, né, uma discussão, alguma situação em que existe pessoas em conflito, né? E aí a guarnição, com o seu poder de fala, né, com a sua oralidade no local, é, resolve a ocorrência no local, né? É uma ocorrência que foi resolvida no local. Um exemplo muito claro para as nossas guarnições, né, que comparecem ao local, é a situação de perturbação do sossego. A guarnição comparece no local, informa do que está acontecendo e o cidadão se compromete a resolver a situação, ou seja, desligar o som. Vamos para o próximo. Tá, pessoal, até esse fato, né, a gente nota que todas essas situações foram resolvidas, né, no local, né? Porém, agora a gente vai passar para algumas situações em que a ocorrência ela é encerrada
pelo despachador, né? Ou seja, não existe essa possibilidade de ser encerrado pela guarnição que foi ao local que constatou o fato. Fato sem informações para registro, ou seja, a guarnição passa um rádio para a central, central, comparecemos no local, a gente constatou realmente que aqui existe vestígios de que aconteceu algo, né? Por exemplo, um acidente de trânsito, porém não existe pessoas no local. Não existe vítima, não existe condutor, não existe ninguém no local para dar informações. Ou seja, nesse caso, o despachador até tenta ligar para a pessoa novamente, sem conseguir um retorno, né? Ou seja, a ocorrência ela vai ser encerrada, né? Ela vai ser encerrada como fato sem informações para registro. Né? A próxima é ocorrência inexistente, né? É aquela situação, né, diferente dessa passada anteriormente, em que a guarnição vai no local, não verifica nenhum vestígio, não existe nenhum sinal de que ali ocorreu algum fato, ou seja, essa solicitação nada mais é que um trote, né? Então, essa ocorrência ela é encerrada como ocorrência inexistente. Um exemplo disso a gente pode citar também um acidente de trânsito, né? Outra situação é atendimento dispensado pelo solicitante, né? A pessoa liga na central, a central gera a ocorrência. Durante aquele momento em que a central vai transmitir para uma guarnição de serviço, a mesma pessoa liga e dispensa o atendimento porque a situação já foi resolvida. Um exemplo disso é a perturbação do sossego, em que a pessoa pode ligar, pode pedir ali uma ajuda, só que imediatamente ela liga de volta e dispensa o atendimento, tá? Próximo, a gente vai para a ocorrência duplicada. Aquela situação, né, em que, em que o despachador gerou aquela ocorrência e aí, em meio àquela turbulência do serviço, outra pessoa liga, passa a mesma situação, né, às vezes até outra pessoa mesmo, né, não a mesma que ligou anteriormente, e ela gera a mesma ocorrência. Aí, quando ela vai perceber, a ocorrência foi duplicada, né? Ou seja, ela já havia gerado o mesmo fato. A próxima é a falta de patrulha, né? Mais conhecida no nosso meio policial como demanda reprimida. É aquela situação ali em que o despachador gera a ocorrência, porém, naquele dia, existe um grande número de ocorrências geradas e empenhadas para a guarnição, e que naquele momento, daquela situação, não existe guarnição para atender aquela ocorrência, né? Ou seja, a ocorrência posteriormente ela é encerrada como demanda reprimida e justificada que, no momento da solicitação, não havia guarnição disponível para o atendimento daquela ocorrência. O que a gente tem que diferenciar é que, se a guarnição, mesmo que 2 ou 3 horas depois compareça ao local, ela não é demanda reprimida, ou seja, porque a ocorrência foi atendida, tá? Demanda reprimida é quando a patrulha não vai à ocorrência. Atendimento encaminhado para o PPA, né? É aquela situação em que muitas das vezes o cidadão liga no quartel informando uma situação até desmatamento, um crime ambiental, né? Um crime contra a fauna, contra a flora, mas que não está acontecendo um flagrante delito, né? É um fato que já aconteceu, então ela vai depender até para incursão no local, né, do fato, né, de um planejamento maior, né, do batalhão ambiental. Então ela é transferida para o batalhão ambiental e posteriormente ela é encerrada por essa central, né, porque vai ser um fato que vai ser estudado, vai ser analisado e vai ser atendido posteriormente, pelo fato de não constituir um flagrante delito. Atendimento encaminhado para a P2, né? É aquela situação, né, em que a guarnição, a pessoa liga no quartel informando que na rua tal, na casa tal, está acontecendo tráfico de drogas, né? Em que constantemente, durante a noite, né, há um fluxo de veículos, de pessoas entrando e saindo, né?
Então, ali, ela está sendo passada a informação, só que não é uma situação também de flagrante de delito, é uma situação que tem que ser investigada, tem que ser planejada, né, da melhor forma possível. Então, essa ocorrência, ela é encaminhada para a P2, né, e, posteriormente, né, ela vai ser planejada, vai ser vigiada o local, né, e, posteriormente, será atendido, né. Um exemplo também disso são denúncias quando envolvem policiais militares, né, que exige o quê? Exige uma investigação da P2, né, do batalhão, da P2 responsável por aquele policial, aonde eles vão fazer a investigação, né, e posteriormente vai ser registrado um boletim de ocorrência para possível penalização futura, né. Próximo, pessoal, é atendimento encaminhado para outros órgãos, né. No momento ali da solicitação da ocorrência, vamos citar aqui um acidente de trânsito, né, é gerada aquela ocorrência, né, normalmente, e posteriormente, com a guarnição no local, a guarnição informa central, este local encontra-se numa BR, né, onde a circunscrição é de competência da Polícia Rodoviária Federal, né. Então, o que que o despachador vai fazer? Vai liberar aquela guarnição, realizando o encerramento da ocorrência e justificando, né, que ela foi encaminhada para outro órgão. Qual órgão? No caso, a PRF, né? E aí a PRF fará o atendimento no local normalmente. Próximo aqui, pessoal, vamos para o código de encerramento inválido, né? É aquele código, né, em que ela é encerrada pelo gestor, né? São situações em que no nosso CISEG, né, há um ambiente de treinamento, né? São aquelas situações em que o policial gera a ocorrência em forma de teste, para fazer um teste, né? Ou às vezes até para corrigir alguma anomalia do sistema, né? Em que foi divulgado pela tropa, né? Por exemplo, comandante, ao gerar a ocorrência tal, está tendo algum erro, né? Algum problema no sistema, não está carregando. Então, a parte do gestor, né? Ele gera essas ocorrências, faz o devido teste e após a geração, a correção de alguma anomalia, de alguma situação anormal, a ocorrência ela é finalizada com o código de encerramento inválido. A próxima é atendimento encerrado automaticamente após 96 horas de sua criação, né? É aquela situação em que a ocorrência ela foi gerada e ficou ali aberta, né, por mais de 96 horas, né, ou seja, 4 dias, né, ela foi gerada ali e ficou ali esquecida, né, aí o gestor vai, né, ele vai encerrar aquela ocorrência e posteriormente vai entrar em contato ali com a parte responsável pelo CISEG, né, que vai fazer o encerramento, né, da melhor forma possível, né, com o código de encerramento ideal para aquele chamado que foi aberto e não foi encerrado no momento certo, ok? Então, o que? Após 96 horas, é realizado o encerramento com esse código de encerramento, o atendimento encerrado automaticamente após 96 horas. Posteriormente, é feito contato com os responsáveis para que o encerramento seja realizado da forma correta. Próximo é o atendimento, próximo aqui, é o atendimento transmitido à rede de rádio para registro via SysDepol ou formulário manuscrito. Bom, pessoal, é aquela situação em que, para mim, aqui que sou do interior, já aconteceu isso bem no início da implantação do sistema, né? Era quando você muitas vezes transmitia a ocorrência para a guarnição, essa guarnição, por algum erro do sistema, não recebia a ocorrência, né? E aí virava aquele transtorno, aí a central mandava para a patrulha.
Patrulha, registra o fato de forma manuscrita ou se dirige assim a Cisdepol e registra na Cisdepol. Antigamente também existia, né, o sistema de registro do Cisdepol. Então, bem no início ali da implantação do PMO Mobile, né, a gente às vezes deixava de registrar no PMO, do PMO Mobile e registrava no Cisdepol ou também de forma manuscrita, né? Então, pessoal, aqui nós encerramos, né, esse vídeo aqui com relação aos nossos códigos de encerramento de ocorrência, lembrando e exaltando que esses códigos são muito importantes. A gente viu que todos eles têm um conceito bem bacana, né? Um conceito em que realmente é importante para o nosso serviço, né? Nosso serviço policial militar, né? Tanto para aquele policial que tanto para aquele policial militar que se encontra ali na rádio patrulha, como também para o despachador, né, que se encontra-se lá na central de operações e que quando necessário realiza os encerramentos das ocorrências. Pessoal, tenham todos uma boa tarde, até a próxima, fiquem com Deus.